Hoje é dia de Hanuman Jayanti. Shri Hanuman é o devoto ideal. Da mesma forma que o seu senhor Ramachandra veio dar o exemplo de ser um ser humano ideal, um rei ideal, Hanuman é o devoto perfeito. E Hanuman é uma das divindades mais adoradas do mundo. Ele tem mais templos que o próprio Ramachandra. Esse é o poder do devoto. Krishna exalta o seu devoto e coloca-o na posição mais elevada. Hanuman é filho de Anjana, sua mãe. Em algumas versões ele é filho de Vayu, deus do vento. Também é uma encarnação de Shiva. E assim ele era muito poderoso. Certo dia, nas suas brincadeiras infantis, Hanuman, ele viu uma manga. Como estava faminto, pulou para buscar a manga. Só que não era uma manga, era o próprio sol. E Surya, deus do sol, ficou com medo que aquela personalidade que vinha estava vindo para destruir ele. E ele recorreu a Indra. E Indra, com o seu raio, derrubou Hanuman, acertando o seu queixo, deixando ele desacordado. Vayu recolheu seu filho e o levou para uma caverna. E ficou muito irado com a situação e começou a tirar todo o ar do universo. Os semideuses, com muito medo, foram até Brahma, que instruiu-o: vá lá e peça desculpas a Vayu, seu filho. Os semideuses se aproximaram, prestaram suas reverências, ofereceram suas desculpas e ofereceram bênçãos a Hanuman, deixando ele mais poderoso. E com todo esse poder, ele se tornou mais traquina ainda. Diz que Hanuman ia para a floresta brincar com, atrapalhar os sábios, né? Através de suas brincadeiras, os sábios estavam meditando introspectivos, ele ia lá atrapalhar a meditação dos sábios. Até que um dia, um sábio pegou e proferiu uma maldição. Ó Hanuman, você vai perder todos os seus poderes e só vai recordar deles quando alguém lembrá-lo para você. Então Hanuman, depois disso, foi para o sol, né, estudar com Surya, estudar os Vedas, né? E ele era um aluno muito aplicado. Quando concluiu seus estudos, ele se ofereceu a sua Guru Dakshina, a Surya, perguntando o que ele precisava. Surya falou que tinha 2 filhos na terra, né? Vali e Sugriva, e que Sugriva estava desamparado, que eles tinham brigado e ele estava fugindo de Vali, que Hanuman tinha que ir para poder ajudar Sugriva. Então Hanuman vem e fica como um servo de Sugriva. Certo dia, Sugriva, com muito medo do seu irmão, ele viu 2 seres humanos caminhando na floresta, 2 guerreiros muito poderosos. E ele pediu para Hanuman ir conferir o que estava acontecendo, porque ele achava que eram guerreiros que vinham para poder matar assassinos que o seu irmão tinha enviado. Hanuman, muito perido, observou tudo antes, se aproximou com cautela, né? E ofereceu suas reverências a Rama e Lakshmana. E começou a descrever, de forma muito bela assim, a proeza de Rama, só por olhar, né, a sua pessoa, de olhar o seu caminhar, né? Ele começou a descrever. E aí Rama ficou muito contente com ele, falou assim: Lakshmana, esse aqui não é uma pessoa comum, essa pessoa deve conhecer todos os Vedas, pois ele fala de forma muito profunda, ele tem um caráter assim, equilibrado, ele não tremeu sequer, sequer piscou o olho, né? Não tremeu nenhum membro do seu corpo quando falava. E aí Hanuman apresenta, né, a situação e fala sobre Sugriva. E aí leva Rama para poder encontrar Sugriva e cria um laço entre eles, né? E Sugriva, depois com a ajuda de Rama, recupera o reino e usa todas as suas tropas para poder ajudar Rama a encontrar Sita, né? Ele estava na busca por Sita, que tinha sido raptada. E foi 4 grupos, um para cada canto. Hanuman participou do grupo que foi ao sul, o grupo que se tornou vitorioso, né? Que encontrou Sita. Hanuman, ele chegou com o seu grupo na beira do oceano, se encontrou com Sampati, que era irmão de Jatayu, né? E conversando, Sampati disse, né, que Ravana morava a 1000 quilômetros, pouco mais de 1000 quilômetros, né, em direção ao oceano. E todos ficaram pensando como fazer isso. Até que Jambavan lembrou: aqui, quem consegue fazer isso aqui é Hanuman. Ele é muito poderoso, e começou a lembrar toda a história de Hanuman,
que ele tinha esquecido sobre a maldição dos sábios, e falou: ó, Hanuman, você tem esse poder. E aí Hanuman se recobrou dos seus poderes, começou a crescer, a crescer, a crescer. E proferindo as glórias de Rama, Jai Ram, mostrando o poder dos santos nomes, né? Que nada daquele poder vinha dele, mas vinha do seu Senhor. Ele salta para a Lanka, né, para poder encontrar Sita. E nesse salto, ele teve alguns desafios para poder vencer. Primeiro apareceu Mainaka, né, uma montanha dourada. Essa montanha ela foi enviada pelo próprio Senhor do Oceano para poder satisfazer Hanuman. Só que Hanuman não sabia. Quando ele viu aquela montanha crescendo na sua frente, ele se preparou para destruí-la, porque ele viu como um obstáculo no seu caminho. A deidade subiu no topo da montanha dourada, de mãos postas pediu para Hanuman não fazer isso, que na verdade ela estava ali para servi-lo. Né? O interesse dela era servir Hanuman, que ele pudesse descansar na montanha, que teria todos os desfrutes, para ele depois prosseguir sua jornada. Hanuman falou: não, eu tenho uma missão, eu não posso descansar. E essa é uma boa lição para a gente, né? No nosso serviço devocional, na nossa meta, nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, né? Não podemos ficar presos na ignorância dos descansos, dos confortos. A gente deve ter firme nosso objetivo e não se desviar, né? Para a gente voltar logo ao Supremo, né? De volta lá, de volta ao Supremo. Hanuman continuou sua trajetória e teve mais um obstáculo à frente. Surasa. Surasa era uma serpente que tinha a bênção de comer tudo aquilo que ela quisesse, né? E Hanuman chegou na sua frente e ele falou que ia passar, ela falou que não ia deixar ele passar, que ela tinha essa bênção. Então Hanuman ficava maior que ela, para não conseguir comê-lo. Ela que ficava maior que Hanuman, e Hanuman maior ainda, ela maior ainda. Hanuman viu que não tinha jeito de vencer essa bênção com a força bruta, né? Então ele diminuiu o tamanho de um polegar, entrou dentro do estômago de Surasa e saiu para fora e falou: ó Surasa, eu não quebrei a sua bênção, eu entrei no seu estômago, você me comeu, e agora peço permissão para continuar. Surasa, vendo a inteligência de Hanuman, ficou muito satisfeito com a derrota e deu até as suas bênçãos para Hanuman continuar a sua jornada. Então, assim, na nossa prática de serviço devocional, a inveja vai estar sempre no nosso caminho, né? Nós vamos estar sempre invejando as pessoas, né? Querendo ser maior que as outras pessoas. Mas o segredo, o Hanuman trouxe para a gente ser humilde, ser pequeno. Principalmente ser humilde perante Krishna. Porque Krishna é possuidor de todas as qualidades. Se a gente tem alguma qualidade, essa qualidade provém de Krishna. Nós devemos prestar reverência e ser humilde a Krishna. Hanuman prosseguiu sua viagem. E mais um obstáculo à sua frente. Sinrika, um demônio também estava à sua frente e ela agarrou a sombra de Hanuman, não deixando ele continuar. E aí numa luta aí, Hanuman conseguiu se desfazer, ficou minúsculo de novo, entrou dentro de Sinrika e começou a cortar toda ela por dentro. E aí, vencendo o demônio, ele seguiu em frente. Sinrika também simboliza a inveja, só que é a inveja que os outros têm por nós, né? Realmente, como estamos executando o serviço devocional, muitas dificuldades virão. Como aconteceu com o Prahlada Maharaj, com os Pandavas, Srila Prabhupada, sempre existe dificuldade. Então a gente tem que aprender a tolerar, né? Pessoas que estão querendo atrapalhar o nosso processo, a gente tem que aprender a tolerá-las e seguir em frente. E Hanuman conseguiu chegar do outro lado, em Lanka. E aí que ele encontrou Sita, né? Ele testou, né, as forças de Ravana, ele viu Ravana pessoalmente. Tem até uma coisa interessante no encontro com Ravana, que ele, quando viu Ravana, ele apreciou, né, a opulência de Ravana. Ele até pensou: ó, imagina se esse Ravana fosse um devoto de Rama, o que ele podia fazer?
Então, o Hanuman é sempre muito equilibrado, ele via boas qualidades até no demônio que morava. E aí Hanuman tem muitas histórias, né? Ele na guerra foi um guerreiro formidável. Ele não só batalhou com muitos demônios, derrotou muitos demônios, como também ele salvou Ramachandra e Lakshmana, que estavam presos por cobras, né? Envenenados. Ele foi buscar uma montanha cheia de ervas medicinais, né? Para poder salvar Rama e salvar os outros macacos também. Uma imagem muito poderosa de Hanuman carregando a montanha, né? Muito usado assim para curas, né? E, entre outras coisas, Hanuman é muito famoso nessa imagem. Hanuman também é famoso na sua imagem de Panchamukha Hanuman com 5 faces, né? 5 deidades. Foi quando ele também foi salvar Rama de Mairavana, o irmão de Ravana que tinha sequestrado Rama e Lakshmana. E com suas 5 cabeças ele apagou 5 fogueiras, que era a fonte do poder desse demônio. Também muito usado assim, né, para espantar fantasmas e seres sutis, né, que atrapalham o desenvolvimento das pessoas. Uma história de Hanuman que também é muito popular. Uma vez ele viu Sita passando com Kuma, né? Geralmente as mulheres passam assim, né, na cabeça, mulheres casadas. Ele perguntou, por que você está passando isso, Sita? E ela falou assim, eu passo isso porque Ramachandra gosta. Ele falou, Rama gosta e você passa só esse pouquinho? Então eu vou passar no corpo todo. Hanuman passa em todo o seu corpo. Por isso que é muito comum a gente ver deidades de Hanuman todas avermelhadas, laranjadas, né? Hanuman, no humor de macaco, né? Ele queria agradar Ramachandra de todos os jeitos. E as histórias de Hanuman são eternas, né? Como são as glórias dos devotos. Hanuman ele persiste e em muitas outras atividades. Ele se encontra com os Pandavas, né? Ele aparece em outros passatempos também. Se diz que Hanuman ainda vive e ele está sempre aonde o seu Senhor está sendo glorificado. Onde se glorifica Ramachandra, Hanuman está presente, né? E esse é o lugar do devoto, né? O devoto está sempre presente onde se canta os nomes de Krishna, onde se fala sobre Krishna. E ele não quer estar em outro lugar. Shri Hanuman Jayanti Ki Jai.